Esclarecer que Mariana Correia e Mariana Pereira são a mesma pessoa, tá? Sou eu. Engraçado que ninguém quis chamar pelo último sobrenome, né, Leonardo? Faz chique, né? Tão fácil, ninguém quis chamar, mas enfim. Bom dia a todos, né? Gostaria de já convidar para compor a mesa o Dr. Antônio Carlos Guidoni Filho. Está presente? Tá. E Dr. Leonardo Mussi? Está fechando a apresentação, né? Já que estamos com a mesa composta, gostaria de falar um pouco, né, agradecer a organização do evento pelo convite. É sempre muito bom, né, a gente sair um pouquinho da rotina de trabalho para vir debater e assistir painéis tão interessantes. Eu acho que isso dá um acalanto, né, Leonardo? Sabia que não somos os únicos que dividimos, que passamos por essas angústias e que estudamos temas tão interessantes para nós e que às vezes para as outras pessoas parecem tão estranhos. Inclusive, queria destacar que, não sei se todos já viram, que saiu no jornal Valor Econômico um comentário sobre o painel de ontem de lucros no exterior das controladas indiretas. Então, quer dizer, não somos só, né, essa comunidade aqui que tem interesse nesses assuntos. Os nossos debates são de interesse de uma comunidade bem maior. Então, eu acho que é muito válido esse tipo de evento e tão bem organizado, né? Vamos dar início, né, ao nosso painel de agora, que é a redução do valor de crédito ou indébito a restituir em processo de compensação pela cobrança de crédito tributário sem lançamento. Viola os artigos 142 e 170 do CTN. Quem vai iniciar o debate, né, como palestrante é o Dr. Antônio Carlos Guidoni Filho, que é vice-presidente da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão do CARF, também é membro da Câmara Superior de Tributos Fiscais, e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Processual Civil pela USP também. Com a palavra, doutor Antônio. Obrigado. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar a mesa, agradecer o gentil convite que foi feito pela organização, que eu faço na pessoa do meu amigo conselheiro Valmir Sandri, e agradecer a presença de todos para discutir um tema que, na verdade, curiosamente, quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre esse tema, eu achei muito pouca coisa escrita a respeito. Talvez pelo fato da Receita não ter uma tendência, pelo menos no passado, um pouco menos presente, de indeferir as compensações com base em créditos tributários que não tenham sido anteriormente constituídos, mas de uns tempos para cá, o que se vê efetivamente é que as compensações, ou algumas compensações dos contribuintes, elas vêm sendo indeferidas por conta de créditos, entre aspas, créditos tributários, que não teriam sido apurados ou que não teriam sido efetivamente constituídos no passado e que no momento do exame do pedido de compensação do contribuinte passam a ser examinados pela Fazenda com um pouco mais de detalhe e nesse caso ela encontra um crédito tributário passível ali de exigência ou um redutor do indébito nesse caso, né? Então, só para a colocação do problema, a pergunta é bastante clara, mas um exemplo muito simples. O contribuinte ingressa com pedido de restituição de COFINS ou pedido de compensação de COFINS por conta da extensão da base de cálculo ou a inconstitucionalidade da extensão da base de cálculo da lei complementar da lei 9.718. O contribuinte ingressa com esse pedido, apresenta a apuração da COFINS em relação aos períodos em referência e a Fazenda, ao examinar esse pedido de compensação, o indefere, nada obstante a existência
potencial do crédito, ou seja, do valor recolhido maior por conta da consideração na base de receitas que não seriam base de incidência da contribuição, da COFINS, a fiscalização ou a Receita percebe que há ausência de base tributária naquele momento. Por exemplo, com o ICMS, o contribuinte retira o ICMS da base de cálculo. Então, nesse caso, a Receita diz, olha, indefiro aqui o seu pedido de compensação, porque nesse caso a sua apuração do COFINS foi incompleta. Aqui o contribuinte não inseriu o ICMS nas suas receitas tributáveis. Consequentemente, haveria ali um redutor de compensação. A pergunta que se coloca é a seguinte: esse redutor, esse procedimento, ele viola os artigos 170 a 142, ou seja, haveria possibilidade de redução do crédito tributário, do indébito tributário, por conta de crédito que não tenha sido apurado no passado? Essa é a questão que a gente vai tentar responder nessa apresentação. E aqui, para tranquilizar a organização, apesar do adiantado da hora, eu procurei focar bem direto ao ponto, então pretendo usar muito menos do que os 30 minutos que me foram conferidos. Bom, então aqui, só para colocar mais ou menos todo mundo na mesma página, a nossa discussão vai ser em relação à apuração de crédito e a compensação de débito próprio. Quando a gente estuda a compensação, não é nada além disso. O contribuinte tem a obrigação de apurar fazer o seu autolançamento, e nessa apuração do autolançamento, eventualmente, ele pode, por algum equívoco ou por alguma circunstância jurídica posterior, identificar algum crédito, algum recolhimento maior do que aquela apuração que era inicialmente devida. Então, dentro do conceito de compensação, né, releva muito essas duas questões. O contribuinte, numa ponta, deve apurar o seu crédito, e na outra ponta, deve utilizar esse crédito na compensação de débitos próprios. O CTN, que é o objeto da pergunta, também diz isso claramente, que o contribuinte, a lei pode, nas condições sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribui à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos. Então, nós estamos falando em crédito tributário a priori constituído, e nós estamos falando de créditos líquidos e certos do contribuinte. Bom, em relação à questão da compensação, e já com base na legislação atual, o principal efeito da compensação para a matéria que a gente está discutindo agora é a questão da extinção do débito ou do crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. E por que esse é o aspecto mais relevante para o nosso tema? Porque, efetivamente, quando a gente examina a legislação sobre compensação, a gente consegue identificar uma semelhança muito clara com a atividade do lançamento por homologação. Então, o que se tem? Se tem no artigo 150, parágrafo 1º, se diz o seguinte: a atividade do contribuinte de apurar de autolançamento, né, extingue o crédito, mediante o pagamento, sob condição resolutória de ulterior homologação. Não é outra redação do artigo 74, parágrafo 2º, que diz que a declaração de compensação extingue o débito, ou seja, o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação. Então, estamos tratando aqui de circunstâncias de lançamento por homologação. E aqui, até coincidentemente, o prazo é o mesmo, né? O artigo 74, parágrafo 5º, diz o seguinte: após a entrega da declaração de compensação pelo contribuinte, tem o fisco prazo de 5 anos para a homologação da compensação declarada. E já no lançamento por homologação, diz o artigo 150, parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo ou homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, considerando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário. Então, aqui estamos diante de hipótese de lançamento por homologação, né? Então, a homologação da compensação, a atividade de homologar a compensação, é absolutamente análoga à atividade de homologação do lançamento, que é feito para a constituição do crédito, o atendente à verificação do ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável e cálculo do tributo devido. A única diferença que eu pude encontrar é que, em relação ao lançamento por homologação, aqui o que se faz, a atividade homologatória,
é meramente revisão do ato de apuração do crédito tributário. Então, no lançamento por homologação, o contribuinte apura, faz o autolançamento, faz o seu recolhimento, e esse autolançamento vai estar sujeito à revisão por parte do fisco no prazo de 5 anos. Quanto à compensação, na verdade aqui há uma pequena diferença, porque na compensação há 2 lançamentos, entre aspas, a se homologar. O primeiro lançamento é o do próprio crédito tributário. Então, o contribuinte, naquela declaração de compensação, ele informa um débito, o crédito tributário. E, no segundo momento, ele informa o chamado débito do fisco, ou a relação jurídica que ele tem com o fisco de crédito contra a fazenda. Então, nesse caso, a atividade da fazenda não se resume à verificação do autolançamento do contribuinte, mas sim também à verificação do indébito. E aqui, o grande problema, e aqui é o cerne da discussão. O professor Paulo César Conrado, muito atento a esse detalhe, diz o seguinte: a compensação tributária pode ser definida como forma de extinção da obrigação tributária, conforme o artigo 156 do CTN, mas não só, bem assim como forma de extinção da relação do débito do fisco. Então, há 2 relações obrigacionais e não apenas uma só que deve ser homologada pelo fisco. A grande questão, e aqui é o cerne da discussão, é a seguinte: quais são os limites da investigação do fisco para a apuração do crédito e do indébito tributário? Então, se o fisco deve apurar o crédito e o indébito tributário deve homologar a compensação, ele deve verificar o crédito e deve verificar o indébito. Quanto ao crédito, não há maiores limitações, talvez a maior delas fosse a decadência, né? Mas não há maiores limitações, até porque o crédito, pela atual legislação, a declaração de compensação é confissão de dívida. Sendo confissão de dívida, o fisco não tem muito interesse ali em apurar a correção daquela informação, a não ser pelo fato de eventualmente buscar um crédito tributário que esteja fora do autolançamento do contribuinte. A grande discussão é quanto ao indébito tributário, né? E aqui, o ponto sob alegação, sob o ponto de vista dos contribuintes, o que se sustenta? Se sustenta que a investigação deve se limitar sobre 2 pontos. O primeiro ponto é a existência de um recolhimento. Então, se não há recolhimento, não há pagamento, não há que se falar em indébito tributário. E a segunda, e essa é a mais importante, é a do autolançamento do débito. Ou seja, o fisco deveria estar limitado ao autolançamento que o contribuinte fez em relação ao débito contra o fisco, ou melhor, débito a favor do fisco, o crédito tributário. Então, o contribuinte fez o autolançamento e, a partir daquela apuração, o contribuinte ele chega a um resultado. Esse resultado, comparado com o seu recolhimento, gera um ativo, gera um valor a maior. Esse é o limite da verificação, segundo os contribuintes, da compensação. Ou seja, o fisco não poderia invadir, não poderia entrar no autolançamento do contribuinte para reexaminar e reapurar o débito, o crédito tributário que teria gerado o indébito, né? E por quê? Qual é o fundamento da alegação dos contribuintes nesse ponto? Exatamente o artigo 149.5 e o 142 do CTN, que trazem a obrigação de lançamento tributário, lançamento de ofício, quando houver omissão ou inexatidão do sujeito passivo no ato de autolançamento ou lançamento por homologação. Ou seja, sempre que o fisco discordar da apuração feita pelo contribuinte, essa discordância deve ser feita por meio de lançamento e nunca por meio de indeferimento de compensação. E me parece que o legislador, atualmente, ele encampou essa tese a priori, ou pelo menos ratificou ou regulamentou o CTN muito mais próximo da sua literalidade, quando ele prevê no artigo 9º e caput parágrafo 4º o seguinte: a exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em auto de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis à comprovação do ilícito. E no parágrafo 4º, o detalhe mais importante: o disposto no caput desse artigo, ou seja, o lançamento, aplica-se também nas hipóteses em que, constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. Ou seja,
Se a própria legislação determina que o fisco, quando constata uma infração à ordem tributária, lavre lançamento, faça o lançamento, por óbvio, ela não está permitindo ao fisco que por qualquer outro ato que não seja o lançamento, ela modifique o auto-lançamento ou apuração feita pelo contribuinte. Tá? A redução do indébito, portanto, pressuporia existência de crédito tributário constituído. Eu só posso dizer que o contribuinte não tem aquele crédito, ou ele não tem aquele crédito naquele montante que ele alega, se o débito correspondente ao pagamento que ele fez fosse maior, ou seja, se houvesse um crédito tributário constituído, ou por meio de um auto-lançamento, ou por meio de um lançamento de ofício. Não haveria uma terceira hipótese. Esse entendimento em sentido contrário, sustentam ainda os contribuintes, seria admitir uma compensação de ofício, né, que a priori é uma espécie prevista apenas para ressarcimento e restituição, uma compensação de ofício com créditos tributários não constituídos, que parece que não teria nenhum sentido, e aqui eu pedi Vênia para transcrever a IN 900, para exatamente demonstrar que a compensação de ofício se aplica a casos de ressarcimento e restituição e não se aplica sequer a casos de compensação. E nesse caso especificamente, ainda que fosse o caso de se falar em compensação de ofício, haveria esse, me parece, intransponível argumento de que qualquer modificação na apuração do contribuinte, essa modificação ou essa discordância de entendimento de critério jurídico ou de fatos relatados pelo contribuinte, ela deveria ser objeto de lançamento, em que se possibilite ampla defesa, etc. Né? Quais são os argumentos do fisco? Sentido contrário. O fisco diz, olha, a atividade de homologação pressupõe pesquisa ampla sobre a existência ou não do crédito contribuinte. Ou seja, a própria IN 900, no artigo 65, quando ela diz que a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do direito, ela está abrindo ampla margem de possibilidades ao fisco de reexame de toda a apuração do contribuinte. Se o contribuinte efetivamente não demonstrar que efetivamente aquele era o seu débito naquela determinada competência, o indébito que efetivamente o contribuinte alega pode ser não reconhecido. E por que isso? Porque nesse caso não seria a hipótese de compensação de ofício. Seria simplesmente dizer que o indébito tributário não existe. Então o contribuinte recolheu 10 de COFINS, no exemplo que eu dei. Naquele caso, apurou um débito de 5. Quando o fisco diz, não, olha, você aqui apurou um débito de 5, mas na verdade você deve 8. Como você deve 8, o seu 10 que você recolheu menos o 8 que você deve, o seu indébito é de apenas 2. Né? Então, o que se alega o que o fisco alega, ó, não há aqui constituição de crédito. O que há aqui é verificação de indébito. Né? E, por fim, o fisco ainda alega que não haveria interesse na verificação da escrituração, da apuração do contribuinte, pelo fato de que, às vezes, não há crédito tributário a ser lançado. Então, a fiscalização, na verdade, nessa apuração de verificação do auto-lançamento do contribuinte, ela está focada na apuração de crédito tributário. Nesse caso, nem havendo crédito tributário, não haveria que se falar em interesse do fisco na revisão de lançamento nessas hipóteses. Né? Então, esses argumentos foram examinados em alguns precedentes do CARF, né? E eu encontrei 3 aqui que eu pude destacar. O primeiro deles nem seria propriamente, ele é um pouco distinto dessa discussão, porque nesse caso especificamente houve de fato uma compensação de ofício. Por que houve de fato uma compensação de ofício? Porque o crédito apurado pelo contribuinte é distinto do período do débito que a Fazenda alega que o contribuinte não recolheu. Então, nesse caso, o contribuinte apurou um crédito de contribuição social em 95 e o fisco diz, olha, mas você tem um recolhimento insuficiente em 96. E aí, efetivamente, sem lançamento, simplesmente compensou uma coisa com a outra e, naquela oportunidade, a 8ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes entendeu que não haveria possibilidade de se realizar essa compensação de ofício. Tá? 2 acórdãos que eu encontrei do segundo Conselho já tratam mais especificamente dessa questão. São 2 hipóteses em que o contribuinte fez a apuração, uma apuração de PIS e uma apuração de COFINS. Nesse caso, o contribuinte não teria inserido na base algumas receitas que seriam
tributáveis no entender da fiscalização, no entender da Receita Federal, e, consequentemente, a Receita recompôs a base de débito desse contribuinte e diz o seguinte: olha, o seu indébito aqui é muito inferior àquele que você alega, porque o seu débito declarado é inferior ao efetivamente existente, né? E aqui o entendimento foi: não cabe à autoridade fiscal, em pedido de ressarcimento de PIS recolhido sobre o regime não cumulativo, subtrair parcela relativa à transferência de crédito CMS, sob fundamento que esses valores integram o faturamento e compõem a base de cálculo da contribuição devida. Nessa hipótese, seria imprescindível o lançamento de ofício. Aqui entendeu também o CARF, esse precedente do CARF, entendeu que o fisco não poderia agir de ofício ou compensar de ofício essas diferenças relativas ao autolançamento. E aqui também, só para ir já finalizando, entendeu também o segundo conselho, em outra Câmara, diz o seguinte: assim, do valor da parcela do crédito reconhecido, não pode simplesmente ser deduzido escrituralmente a parcela de débito do PIS/PASEP correspondente a receitas que deixaram de ser consideradas na sua base de cálculo, no caso, receitas com cessão de crédito CMS. Tá? Então, em síntese, em apertadíssima síntese, me parece que a posição do contribuinte, por conta do disposto no artigo 149, inciso 5º, e por conta do decreto 7235, artigo 9º, parágrafo 4º, me parece que a posição do contribuinte é mais sustentável, na medida em que o fisco não poderia revisar o autolançamento do contribuinte, não fosse por meio de lançamento tributário. Ausente o lançamento tributário, o autolançamento, as informações prestadas em autolançamento, elas são definitivas para aquela apuração da verificação da compensação, da regularidade da compensação, da existência do indébito, e, consequentemente, não poderiam justificar um indeferimento da compensação. Aqui, até por conta desse entendimento, eu não trouxe a discussão relativa à decadência, porque aqui há uma questão também, até, entre aspas, um complicador na questão, que é relativa à decadência. Talvez daqui para frente a gente não tenha tantos problemas por conta da aplicação do 681 para compensação, mas na época do 5+5, nos períodos em que era admitido o 5+5, havia a possibilidade de o contribuinte solicitar um indébito, formular uma compensação com base em crédito gerado há mais de 5 anos. Né? Nesse caso, o que a Fazenda pretende é efetivamente reexaminar aquela declaração que há mais de 5 anos já foi apresentada e, consequentemente, estaria já sujeita à homologação, né? E há uma discussão se efetivamente o fisco poderia fazer o reexame dessa declaração. No meu entendimento, não apenas pela questão da decadência, mas pela necessidade de lançamento, o fisco não poderia fazer o reexame daquela declaração para fins de deferimento da compensação. Então, essas eram, em síntese, as minhas considerações sobre o tema. Obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra, então, ao nosso debatedor, doutor Leonardo Mussi. Dispensa apresentações. Não é? Acredito que todos